Gravação iniciada. Bom dia, meu nome é Marco Teixeira. Estamos iniciando a sessão do dia 18 de dezembro de 2025 do Tribunal de Impostos e Taxas da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, na 5ª Câmara Julgadora. Eu cumprimento meus colegas, cumprimento o doutor Geraldo pela presença, que está substituindo hoje o nosso caro doutor Ramon, cumprimento a doutora Sulamita, cumprimento o doutor Luiz Erhard, cumprimento também a representante fiscal, doutora Aline, cumprimento a patrona presente, cumprimento o Luiz Felipe, nosso apoio técnico, e vamos iniciar pelo primeiro processo aqui com sustentação oral, é o 5036376. O relator é da Wilson Sons Estaleiros Limitada, o relator é o doutor Luiz, e aqui a patrona, a doutora Michele. Doutora Michele, bom dia, seja bem-vinda. A senhora Bom dia. dispensa a leitura do relatório? Perdão, eu falei no mesmo tempo que você, não entendi. A senhora dispensa a leitura do relatório? Dispenso. Ok, então eu passo a palavra ao relator, doutor Luiz. Presidente, eu peço só licença, vou me declarar impedida, tá, nesse caso. Ok, obrigado. Bom dia, presidente. Bom dia. Eu vou resumir a acusação. Deixou de pagar o ICMS no montante de 600 mil em março e abril de 19, conforme o valor apurado no demonstrativo 1, por emissão de nota eletrônica modelo 55, relacionado ao demonstrativo, referente a operações tributadas tidas como isentas. Em resumo, o contribuinte aplica a isenção destinada à indústria naval, prevista no artigo 23 do anexo 1, e a fiscalização entende que não seria o caso da isenção. Essa é a acusação. Ok, então eu passo a palavra à doutora Michele, a senhora tem 15 minutos. Perfeito. Bom dia, excelentíssimos julgadores. Estou aqui para defender os interesses da Wilson Sons Estaleiros LTDA, a recorrida, que é um estaleiro naval, ou seja, ela é uma indústria dedicada à construção, manutenção e reparação de embarcações. No exercício dessas atribuições regulares, a recorrida aplica partes, peças e componentes quando realiza essas atividades de manutenção de embarcação. Essas partes, peças e componentes, elas são isentas do ICMS, nos termos do artigo 23, anexo 1 do Regulamento de ICMS São Paulo e da cláusula 1ª, inciso 2 do Convênio ICM 33 de 77. Importante ressaltar que o Estado de São Paulo ele é signatário desse Convênio 33 de 77. E em sua cláusula 1ª, inciso 2, estabelece como atividade isenta de ICMS. Aí eu peço venha para ler um trecho desse dispositivo legal. A aplicação pela indústria naval, e aí eu enfatizo pela indústria naval, de peças, partes e componentes utilizados no reparo, conserto e reconstrução de embarcações. O comando contido nesse dispositivo legal que eu acabei de ler para os senhores foi expressamente incorporado na legislação do Estado de São Paulo através do artigo 23, anexo 1 do Regulamento de ICMS, ao dispor que fica isenta de ICMS, e eu peço venha novamente para ler um trecho desse dispositivo, o fornecimento de peças, partes ou componentes utilizados pela indústria naval. Então, novamente, temos essa expressão, pela indústria naval, no reparo, conserto ou reconstrução. Ocorre que a fiscalização paulista entende que a regra isentiva contida no convênio ICM 3367 seria diversa daquela contida no regulamento interno de São Paulo, no artigo 23 do anexo 1. Isso porque, nos termos do entendimento do ilustre fiscal, enquanto que o convênio ICM isentaria a aplicação de partes, peças e componentes pela indústria naval, o artigo 23 do Regulamento ICMS de São Paulo isentaria as operações para a indústria naval. Contudo, certa de que o lançamento em discussão não poderia prosperar, a requerida apresentou impugnação na qual ficou demonstrada que haveria, na verdade, um equívoco de interpretação desse dispositivo legal e que
a norma isentiva seria adequadamente aplicada no caso concreto, considerando que o destinatário desse benefício fiscal seria a indústria naval e a recorrida é a indústria naval. Como não poderia deixar de ser, a ilustríssima julgadora fiscal de primeira instância acolheu os argumentos da recorrida e julgou improcedente a infração 1 e procedente apenas a infração 2. Só que a infração 2, as penalidades já haviam sido quitadas pela recorrida. E resignado, o fisco estadual interpôs recurso de ofício com base nos mesmos argumentos apresentados pelo fiscal atuante, ou seja, por entender que a regra isentiva contida no artigo 23 do anexo 1 isentaria as operações de saída, partes, peças e componentes para a indústria naval, e não utilizadas pela indústria naval. Ocorre que esses argumentos não devem prosperar. Isso porque, conforme já foi frisado, essa interpretação ela é contrária ao próprio texto literal da norma, conforme já falei aqui. E, além disso, ainda que não fosse, isso se encontraria em desalinho com a própria lógica do benefício concedido. Bom, primeiramente, em um cenário sem qualquer benefício fiscal, a indústria naval iria adquirir essas partes, peças e componentes para realizar reparos em navios. E quando da respectiva saída dessas partes, peças e componentes, o valor do crédito adquirido com a entrada desses bens, ele poderia ser utilizado para compensar com débitos de ICMS. Trata-se de uma regra básica da não cumulatividade. De forma a gerar um benefício para a indústria naval, o convênio ICM 3377 deixou claro que essas saídas aplicadas no conceito e construção de embarcações seriam isentas. Pois bem, no cenário defendido pelo ilustríssimo agente fiscal, ou seja, de que o benefício concedido em questão seria aplicado para a indústria naval, as aquisições da indústria naval seriam isentas de ICMS e, portanto, não gerariam qualquer crédito. Por outro lado, as respectivas saídas seriam integralmente tributadas e sem a possibilidade de utilização dos créditos para fins da não cumulatividade. Ou seja, caso se entendesse como razoável essa interpretação dada pelo recorrente, estaríamos diante de um benefício que, ao contrário de beneficiar, geraria um pesado e inexplicável ônus tributário para o contribuinte, que é o destinatário da norma. Não por outra razão, outros estados signatários do mesmo convênio adotam interpretação idêntica àquela adotada pela recorrida. Inclusive, o entendimento adotado pela recorrida foi confirmado por este tribunal recentemente no julgamento dos autos de infração 5036253 pela terceira Câmara desse tribunal, em outubro desse ano, e nos autos do auto de infração 5053784 pela primeira Câmara no último dia 16 de dezembro, ou seja, na última terça-feira. Além disso, ressalto que no julgamento deste último, foi destacado no voto vista do presidente que a solução de consulta número 4221, que é a utilizada pelo fisco para defender a sua interpretação, ela tampouco poderia ser aplicada nesse caso, porque a empresa consulente nesse caso é indústria automobilística e fabricante de motores industriais, atividade completamente diversa da atividade da recorrida, que é a indústria naval, e muito distante da atividade de indústria naval. Por esses motivos, a recorrida pugna pela total improcedência do recurso de ofício e pela manutenção da decisão que cancelou integralmente o auto de infração. Ok, eu agradeço os esclarecimentos da doutora patrona e passo a palavra ao relator. Obrigado, presidente. Eu já registrei o voto. Uhum. Bom, vou parabenizar a patrona pela objetividade e sustentação, mas eu vou converter o feito em diligência. Eu vou passar a leitura no item 9. Com do recurso de ofício, uma vez que atendidos os requisitos legais para seu trânsito. De plano, cabe rememorar que essa Câmara apreciou a mesma matéria lançada em face do mesmo contribuinte, apenas sendo distinto o mês de atuação. Se não vejamos, aí eu coloco as duas acusações, tanto o que estamos em julgamento, que é o primeiro quadro, e o segundo julgamento foi o que apreciamos em maio de 25. Naquele outro julgado,
Essa Câmara entendeu por unanimidade pela conversão do feito em diligência, nos termos e pelas razões expostas pelo voto condutor, de cuidadosa lavra, do juiz Ramon Arnone, a quem rendo mais uma vez as mais altas homenagens. Dada a semelhança da matéria e situação dos autos, transcrevo e adoto na íntegra as razões expostas pelo juiz Ramon Arnone. Aí eu vou transcrever o voto e eu vou ler só o 21 do voto, que é a conclusão. Por um lado, entende a fiscalização, com amparo na resposta à consulta tributária 4221, que a isenção só seria devida na operação entre fornecedor, ora atuado, e adquirente, necessariamente indústria naval, o que não restou demonstrado no presente caso, folhas tais. Por outro lado, o autuado entende que a isenção se dá na ampliação na aplicação daqueles materiais na prestação de serviço de reparo, conserto e reconstrução das embarcações. E aí o juiz conclui: todavia, para a formação do meu convencimento, entendo que faltam elementos de prova no presentes autos, o que me motiva a converter o feito em diligência. Assim, mantendo a coerência do quanto julgado por esta quinta Câmara, converto o feito em diligência ao contribuinte para que apresente todas as notas de prestação de serviços exigidas pela norma isentiva e que não que estão relacionadas à concomitância alegada à aplicação de peças dos serviços prestados. B, esclareça sobre as mercadorias descritas como unidade, aí do MCM tal, e sua necessária correlação com a atividade prevista na norma isentiva, em especial as seguintes operações. Que são operações, presidente, só estão, o objeto, a mercadoria só está escrita como unidade, a gente não sabe a que se refere. Uhum. Observo ainda que na decisão de piso, observo ainda que, apesar da decisão de piso ter mencionado a realização do pagamento integral realizado pelo contribuinte no tocante ao item 2, não há certificação de quitação integral dos autos, tendo o julgador tributário se limitado a declarar a procedência deste item acusatório e, simultaneamente, ter ressalvado a obrigatoriedade de ser observados os recolhimentos para fins de liquidação do auto. Assim, buscando... Aí eu transcrevo a conclusão. Assim, buscando melhor instrução e saneamento do feito, estendo a diligência, encaminhando-se posteriormente os presentes ao núcleo fiscal de cobrança, para que a autoridade competente verifique se houve o recolhimento integral do débito fiscal exigido pelo item 2 e, consequentemente, certifique a regular extinção do crédito tributário correspondente, nos termos do artigo 88 da Lei tal, adotando as providências e efeitos decorrentes dessa confissão do contribuinte. Após o retorno das informações e observância ao princípio do contraditório, encaminhe-se os autos adultos à representação fiscal para manifestação quanto à diligência ordenada. Considerando a proposta de diligência, julgo prejudicada a análise de mérito do recurso de ofício. É como voto, presidente. Parabenizo o outro relator, coloco o processo em discussão e adianto que eu vou acompanhá-lo, até porque, como o relator já explicou, né, já votamos dessa forma. A mesma matéria. Exatamente. O processo está em discussão. Doutor Marcos, se me Sim. permite, primeiro eu queria Pois não. cumprimentar o doutor Luiz, até pela coerência, eu tinha visto esse voto também do doutor Ramon na época, e também, não só pela coerência, eu também concordo com esse mesmo linha de raciocínio. Eu só queria entender um detalhe aqui, doutor Luiz. O senhor está propondo uma diligência ao contribuinte, conforme o doutor Ramon tinha proposto naquele outro voto, e também após uma diligência ao núcleo fiscal de cobrança, correto? Foi isso que, isso que eu entendi mesmo? Veja só, a decisão de piso, ela recebe o pagamento do contribuinte na defesa, mas ela não certifica se houve quitação ou não do item, né? Então, ela coloca na decisão dizendo houve o pagamento, então ela declara como devido o item 2 e registra que houve o pagamento. Então, como vai fazer uma diligência para o contribuinte, para apresentar as provas, eu entendo que quando subir o processo, seria de bom tom já estar certificada a quitação do item 2, né? Seria uma... Não, eu entendi. Então, eu também entendi assim, e mais uma vez o cumprimento, porque de fato não foi observado e não certificado em nenhum momento esse pagamento que já deveria ter sido feito lá pela decisão de piso. Eu só tenho uma ressalva. Eu concordo com o entendimento do senhor, é só questão de sistema. Eu acho que isso que o senhor está propondo, em termos de sistema, não vai funcionar.
porque o sistema EPAT vai abrir para o contribuinte, depois vai voltar, provavelmente vai ter prazo para a representação fiscal fazer o parecer dela e retorna para julgamento. Ele não vai passar pela unidade fiscal de cobrança. Então, eu volto a falar. Eu concordo com o posicionamento do senhor, precisa dessas duas diligências, eu só acho que não vai funcionar em termos de sistema. Aí eu não sei essa questão de sistema, porque assim, a minha intenção era deixar saneado para não ter que abrir uma nova diligência quando voltar, né? Não, eu Porque entendi. é muito provável que o julgador, em segunda instância, antes de proferir o voto, vai determinar o retorno para o núcleo para poder julgar. Isso. Não, eu Então, entendi, mas o fluxo não vai funcionar, doutor Luiz. Eu entendi o que o senhor falou. E eu concordo que precisa dessas duas diligências. Precisa certificar esse pagamento que não foi certificado até agora. é, Até o que a porque, gente. qual que é o procedimento aqui? Até para esclarecer para o senhor aqui na É, nossa unidade de julgamento, nesse caso, primeira coisa era certificar o pagamento. Se não foi certificado, nós deveríamos apartar, porque assim está na nossa lei. isso. E depois seguir o procedimento. Então, foi um equívoco lá atrás, mas eu entendi. Só que não vai, o fluxo do sistema não vai fazer isso que você está querendo. Deveria, mas não vai. Eu acho que essa questão poderia ser resolvida se, ao passar pela representação fiscal, ela fizer a diligência, que aí acho que o sistema vai aceitar. Concorda, Aí doutor? sim, que seria uma segunda diligência. É, A gente pode reconverter em diligência, isso. mas eu acho que se fosse primeiro para a unidade de cobrança, eu acho que depois retornaria e o contribuinte poderia se manifestar. Será que não, doutor Geraldo? É uma ideia. Uma outra ideia, pegando o gancho do doutor Marcos, e se o doutor Luiz, claro, concordar, eles só que colocassem aqui no voto, meio que, eu não sei se seria possível juridicamente, mas meio que uma determinação barra sugestão para que a representação fiscal fizesse no retorno dos autos do contribuinte, que seria a parte mais interessante, a questão de mérito, a representação fiscal fizesse esse papel dessa segunda diligência, que também já poderia ter sido feito lá atrás, né? Em nenhum momento foi certificado. Porque, olha, na experiência que eu tenho aqui na unidade de julgamento há alguns anos, nunca foi deixado de certificar um pagamento. Então, a probabilidade desse pagamento ser certificado é de 99%, mas É. pela lei a gente precisa fazer. Então, é uma possibilidade que a senhora falou, doutora Aline, a gente converter para certificar, mas para até aproveitar o brilhante voto do doutor Luiz, seria talvez a possibilidade de deixar nesse voto consignado que a representação fizesse, né? Lógico que não vai estar, talvez, com a senhora depois desse retorno, né? Não, É vai ficar uma... comigo, sim. Ah, Volta, vai? sim. Então acho que se volta para a senhora, nós poderíamos deixar isso acordado aqui da senhora fazer essa diligência, que aí É, aproveitaria aqui a questão de métodos, a gente já resolveria, né? Com é. essa juntada a resposta da diligência, e no retorno essa proposta do doutor Marco, então eu acho que seria uma boa ideia. É melhor porque, assim, o doutor Luiz já deixou claro que há necessidade de uma diligência ao núcleo. Eu acho que aí falar se é a representação que tem que fazer ou não, como a representação vai, o processo vai necessariamente passar pela representação, aí a representação, talvez até lá tenha uma outra ideia, mas a representação já está ciente de que isso tem que ser feito, né? Eu Eu acho acho. que no fluxo hoje o melhor é do jeito que está colocado, a representação fazer a diligência. Eu acho, doutor Geraldo, que concordo, essa parte de sistema, de fato, eu não tenho a sua expertise, mas eu presumo quando a representação fiscal receber a primeira diligência e ler o voto e ver que foi estendido para uma outra, ela, antes de subir, ela vai complementar esse pagamento, né? E aí eu acho que ela vai tomar as providências naturais, tá? Eu preferia deixar como está, se o doutor Marcos concordar, né? Do que eu recomendar as ações É, da Procuradoria, da Procuradoria, não, da representação fiscal. exatamente. Exatamente. É, Não, eu acho que eu concordo também, até porque a doutora Aline disse que vai voltar para ela, e se por acaso É, não voltar, uma futura Câmara de Diligência, que nós estamos em fim de mandato, teoricamente, antes de julgar, ela deveria converter em diligência para cobrança, para verificar, certificar a cobrança também. Se Perfeito. a representação não fizer, então nós teríamos uma segunda etapa. Eu E- concordo com essa linha de pensamento. só uma coisa, doutor Luiz, eu vi que no item B, né, no 13B,
foi solicitado esclarecimento de algumas mercadorias, né, em relação a algumas Uhum. mercadorias. Porque eu vi que tem, dentre a relação que está no demonstrativo, tem solvente, capa de chuva, giz escolar, adesivo, fita crepe, etc. É, nessa relação, estão essas mercadorias? Eu não consegui ver Não, todas. não, assim, Foi só de forma exemplificativa. eu coloquei em especial, não, mas a gente pode estender. Eu dei uma olhada assim, não vi o sorvete especificamente, mas eu vi as bombas, eu vi, até tinham pincéis, mas os valores são muito pequenos. Eu vi fita adesiva também com valor muito pequeno, então eu sei, talvez fossem materiais. Então, assim, eu busquei pegar as operações de maior De relevância. maior relevância. Então, assim, tem, por exemplo, tem tubo, né? Então, assim, tubo de tigre, né? Então, isso aí deve ser usado PVC. na indústria lá interna, né? No reparo interno, mas também é usado em construção, né? Mas, assim, os Tá. valores também são menores, eu entendi que não era o objeto. Agora, a questão da unidade, né? A gente não consegue nem definir o, do que se trata, né? Agora, se você vai, no julgamento, você vai enfrentar a matéria, você pode entender que aquilo lá não faz parte da indústria, né, naval, né? Agora, se tiver alguma mercadoria que se entender que é de relevância, podemos concluir, não há problema. Eu acho que nenhum desses é com valor relevante. Eu não sei os É, solventes, mas acho que por exemplo, pincel era R$ 11, tinham algumas vezes 11, R$ 15, estava com ICMS muito baixo, então eu não vou nem. Talvez seja um reparo para aplicar algum solvente, ou aplicar algum acabamento, eu falei, eu não vou ficar discutindo o pincel, né? Agora, esse da unidade, a gente não faz a menor ideia do que se trata, né? Então tem que ser esclarecido para a gente ver se está dentro da. Porque no voto do Ramon, por exemplo, tinha uma máquina de lavar roupa, se não me falha a memória, né? Eu lembro isso. Então, tinha uma máquina de lavar roupa que a gente fala, não é ou não é, esclareça, né? Do que se trata, né? Doutora Então, Michele, ela está pedindo a palavra. Por favor, doutora Michele, esclarecimento de fato apenas, ok? Por favor. Certo. Só porque vocês estavam falando sobre certificar o pagamento, e eu queria só ressaltar que na própria defesa a gente junta o comprovante de pagamento no documento 2, que é a folha 464 dos autos. Então, só para destacar esse ponto aí, que o pagamento parcial do item 2 do auto de infração já tá comprovado pela recorrida também. Uhum. doutora Michele, a gente não questiona que o pagamento ocorreu, né? É que ele tem que ser certificado se o pagamento realizado é integral e não é o julgador que tem competência para fazer isso. Então, eu estou pedindo para certificar. A gente não está dizendo que não ocorreu, só que tem que ser certificado. Bom, acho que com isso podemos encerrar os debates. E verificação de quórum. Votação iniciada. Votação encerrada. Então, no julgamento do processo 5036376, Wilson Sons Estaleiros Limitada, o julgamento foi convertido em diligência, nos termos do voto do relator. Eu agradeço a presença da doutora Michele. Se quiser permanecer na sessão, fique à vontade. Se quiser se retirar, também fique à vontade. Perfeito, agradeço a atenção, tenha um bom dia. Ok. A doutora Michele, aqui não está. Ela já se retirou. Ô, Luiz,
Oi, doutor Marco. Aqui fala de sustentação oral, mas não tem aqui o da doutora Michele aqui. Eu estou registrando. Você tem aí o número da OAB dela, alguma coisa assim? Tenho no relatório de sustentação oral. Tá, deixa eu dar uma olhada aqui. Posso passar para o senhor? Só um minutinho aqui, deixa eu ver se... Pode, o número da OAB. OAB-SP 235549. Aqui o sistema, não sei por quê. Michele... Michele Maria Freire de Melo. Tá. 235549. Isso. Tá ok. Obrigado. Eu não sei realmente o que aconteceu. Ok. Próximo processo é 5036-584 GC Têxtil Importação e Comércio de Tapetes Limitada, da relatora doutora Sulamita. Não há pedido de sustentação oral, então passo a palavra à relatora. Obrigada, presidente. Eu vou passar a leitura das acusações fiscais e depois vou fazer uma leitura um pouco mais rápida do voto, porque ele ficou muito longo. Na verdade, tem muitos precedentes, mas aí vou tentar fazer uma leitura mais rápida. Deixou de pagar ICMS no montante de tanto por meio de guia de recolhimentos especiais no período e valores indicados no demonstrativo A, anexo o ICMS devido até o momento do desembaraço aduaneiro, conforme se comprova pelas cópias dos documentos juntados. A autuada recebeu mercadorias importadas através de notas fiscais eletrônicas, modelo 55, emitidas por sua filial, localizada em Itajaí, estabelecida no estado de Santa Catarina. Esta filial não possui estrutura de armazenamento, uma vez que estava instalada durante o período desta infração em escritório compartilhado, conforme consta em contrato apresentado pelo autuado em resposta à notificação efetuada. As mercadorias importadas saíram diretamente do recinto alfandegado, Porto de Itajaí, para o estabelecimento do autuado no estado de São Paulo, sem que tenham transitado pelo estabelecimento importador, sendo que nessa situação o local da operação corresponde ao destino físico da mercadoria, de modo que São Paulo é o sujeito ativo da obrigação tributária. As operações de transferência entre filial catarinense e se encontram devidamente escrituradas nos registros fiscais dos documentos de entradas de mercadorias e aquisições de serviço na escrituração fiscal do estabelecimento. 2. Deixou de pagar ICMS no montante de tanto nos períodos e valores indicados no demonstrativo B, anexo, devido a operações de saídas tributadas, que o estabelecimento considerou indevidamente como não tributadas, conforme se comprova pelo relatório circunstanciado e cópias dos documentos juntados. O estabelecimento efetuou saídas para sua filial. Inscrição número tal. A filial foi aberta em 31 de 1 de 2014 e encerrou suas atividades em 16 de 5 de 2019. O estabelecimento foi regularmente notificado, apresentar os argumentos de fato de direito para emissão sem destaque do ICMS de uma dessas operações. Em resposta, apresentou declaração informando que foi emitida para acompanhar o transporte de mercadorias para exposição no showroom da empresa, não havendo venda desses produtos no seu showroom. O ICMS não foi destacado com base no artigo 33 do anexo 1 do RICMES, não comprovando a regularidade dessas operações. Atrasou no período de fevereiro de 2020 a escrituração dos registros fiscais EFD, sendo que o valor do estoque não escriturado totaliza 10 milhões e tanto, conforme o demonstrativo C anexo, conforme comprova pelo relatório circunstanciado e cópias dos documentos juntados. O estabelecimento foi regularmente notificado a esclarecer sobre o inventário relativo a 31 de 12 de 2019 e, em especial, encaminhar os arquivos substitutos do EFD das referências nas quais devessem constar os inventários não registrados. Apresentou declaração informando que providenciaria a retificação dos SPEDs e ICMS referente ao período solicitado e documentos. Tendo sido notificado e respondido a mesma, não efetuou a retificação do SPED até a lavratura do presente. Essas as acusações fiscais. Vou passar a leitura do voto.
O recurso ordinário preenche as condições legais de admissibilidade, por isso dele conheço. De plano, convém observar que o lançamento segue as disposições do artigo 142 CTN, apresenta a descrição do fato gerador, a matéria tributável, o cálculo do tributo, a identificação do sujeito passivo e a penalidade aplicável. E não existe, portanto, qualquer preliminar de nulidade, passo diretamente à análise do mérito. A controvérsia do item 1 consiste em definir se o sujeito ativo e passivo do ICMS importação. Embora as notas fiscais de importação tenham sido emitidas pela filial da autuada em Itajaí, Santa Catarina, com desembaraço aduaneiro naquele estado, o fisco paulista considera o imposto devido ao estado de São Paulo, destino físico das mercadorias, estado onde sediada a matriz da empresa hora recorrente. As mercadorias foram enviadas diretamente do recinto alfandegado em Itajaí para a matriz em Guarulhos, por meio de nota fiscal eletrônica emitida pela filial catarinense, a catarinense com CFLP 6152, de transferência de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros. Para o fisco, esse fluxo confirma que São Paulo seria o sujeito ativo do ICMS importação, já que as mercadorias não transitaram fisicamente pelo estabelecimento em Itajaí. Argumenta também que a filial catarinense não teria estrutura de armazenagem, pois o contrato de locação indica apenas um escritório compartilhado, folhas 9 e 10. A recorrente, por sua vez, sustenta que a destinatária jurídica e econômica das importações sempre foi a filial de Santa Catarina. Como prova, apresenta as declarações de importação, as folhas 2861 e 3584, exemplos DIs número tal, que identificam a filial catarinense como importadora e adquirente, as notas fiscais de importação emitidas pela unidade catarinense e as notas de saídas de mercadoria, de folhas números tais, alegando substância econômica da filial com o intuito de afastar as alegações de intermediação fictícia em conformidade com o tema 520 do STF. A autuada destaca ainda que o desembaraço aduaneiro foi integralmente conduzido pela filial, fato reconhecido na decisão recorrida, e que a filial catarinense assumiu todos os custos, riscos e encargos da importação, enquanto a matriz paulista apenas recebeu fisicamente as mercadorias por razões logísticas, sem participação na compra internacional. Contudo, em análise do conjunto probatório acostados aos atos e de precedentes deste egrégio tribunal, do egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, entendo não assistir razão à recorrente. Nos termos do artigo 155, parágrafo 2º, inciso 9, a linha A da Constituição Federal, e do artigo 11 da Lei Complementar 8796, o sujeito ativo do ICMS importação é o estado de estabelecimento do destinatário jurídico da operação. Conforme o entendimento consolidado pelo STF no tema 520, bem como pela jurisprudência administrativa e judicial observada adiante, o termo destinatário, para fins de definição do sujeito passivo ICMS importação, deve ser compreendido como destinatário jurídico, isto é, quem promoveu a importação e assumiu os seus riscos. Destaca-se que o aspecto determinante para a incidência do imposto estadual não reside na mera circulação física das mercadorias, mas sim na titularidade jurídica da importação e na substância econômica da operação. No caso em análise, resta à recorrente demonstrar que a filial catarinense assumiu integralmente a responsabilidade pelo pagamento, alegação que deve ser amparada por um sólido conjunto documental que comprova a condição de filial catarinense como destinatária jurídica. Essa interpretação encontra respaldo em precedentes firmados por este egrégio Tite e pelo TJ de São Paulo, que reiteram a primazia da realidade sobre a movimentação física dos bens, especialmente quando tratamos de empresas do mesmo grupo. Necessário ressaltar que a definição do destinatário jurídico nas operações de importação decorre da identificação do estabelecimento que efetivamente deu causa à circulação da mercadoria, isso é, a transferência de domínio, a sua incorporação na atividade econômica, industrialização, revenda ou utilização, não se confundindo com o mero destinatário físico ou local do desembaraço aduaneiro, irrelevantes para fixar o sujeito ativo e passivo de ICMS importação. A orientação consolidada no tema 520 estabelece que o sujeito ativo é onde está domiciliado o estabelecimento destinatário legal da operação, que não é o caso da circulação de mercadoria, com transferência de domínio. Nas importações diretas por conta própria, a destinatária econômica coincide com a jurídica, uma vez que a importadora utiliza a mercadoria em sua cadeia produtiva. Nessa perspectiva, o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 9, a linha A da Constituição, deve ser interpretado de forma a privilegiar a destinação jurídica da mercadoria. Para melhor análise do caso, dos autos, à luz dos precedentes deste egrégio tribunal e da valoração das provas carreadas aos autos, peço licença aos meus pares para transcrever decisões de diversas câmaras do TIT em casos análogos que delimitam a matéria e devem ser aplicados à presente hipótese.
A primeira Câmara Julgadora deste egresso tribunal, no julgamento do recurso ordinário número tal, concluiu que, embora as declarações de importação e o contrato internacional indicassem a filial do Maranhão como importadora formal, os contratos de câmbio juntados aos autos demonstram que o estabelecimento paulista assumiu os custos e responsabilidade da operação, caracterizando como destinatário jurídico das mercadorias. Com base na tese do STF, no tema 520, prevalece a destinação jurídica sobre o local do desembaraço, tornando irrelevante o ingresso físico no Maranhão e legitimando a exigência de ICMS pelo Estado de São Paulo. Ainda, a mesma primeira Câmara deste egresso tribunal, no precedente abaixo transcrito, entendeu que as mercadorias importadas daquela feita nunca ingressaram na filial formalmente indicada pela importadora, pois foram desembaraçadas nos portos do Rio de Janeiro e Itaguaí e remetidas diretamente ao estabelecimento paulista. Além disso, os contratos de câmbio juntados comprovam que o pagamento das mercadorias foi realizado pela autuada em São Paulo, confirmando a condição do estabelecimento paulista como destinatário jurídico. Diante dessas provas, conclui-se que o ICMS deveria ter sido recolhido ao Estado de São Paulo, aplicando-se a tese do tema 520 do STF. Na mesma compreensão, a quarta Câmara Julgadora da Egresso Tite exarou o entendimento de que o verdadeiro importador é quem assume o dispêndio econômico da operação, sendo aquele caso a matriz autuada, que adquiriu as mercadorias no exterior com seus próprios recursos. As provas analisadas no precedente abaixo incluem diversos contratos de câmbio juntados aos autos, todos firmados em nome da matriz, demonstrando que a filial alagoana não arcou com os riscos ou custos, atuando apenas como intermediária para viabilizar os trâmites aduaneiros. Diante disso, concluiu a quarta Câmara que o ICMS importação era devido ao Estado de São Paulo, julgando procedentes as acusações fiscais. No julgamento do AI número tal, ora transcrita, sacolendo a quinta Câmara Julgadora, por meio do voto do relator Marco Antônio Veríssimo Teixeira, examinou declarações de importação que indicavam importação própria pela empresa do Tocantins. Embora a fiscalização tenha apresentado indícios com notas fiscais vinculadas a DIs, demonstrativo mostrando 90,9% das mercadorias foram destinadas à empresa em São Paulo, e-mails sobre desembaraço, estrutura física mínima da empresa em Tocantins, pedidos feitos via contabilidade, sistema de conta corrente, situação cadastral inapta do estabelecimento de Tocantins e ausência de prova de nacionalização. O relator entendeu que esses elementos não descaracterizariam a modalidade formal, aplicando o tema 520, considerou irrelevante o trânsito físico e reconheceu que o ICMS seria devido ao Estado de Tocantins, afastando a exigência paulista e validando o crédito apropriado. Nessa mesmíssima compreensão, eu coloquei aqui um número, só não transcrevi. Nessa mesmíssima compreensão, vejamos que a Câmara Superior deste egresso Tite já se pronunciou no precedente abaixo, emendado que, embora a importação tenha sido formalmente realizada por filial em Alagoas, os documentos analisados, declaração de importação, notas fiscais, contrato de câmbio e comprovante de transporte, demonstram que a matriz em Cravinhos foi a verdadeira adquirente responsável pela operação. A matriz assumiu os custos e providências essenciais, como fechamento de câmbio e contratação de transporte do Porto de Santos, evidenciando seu real interesse no negócio jurídico e configurando-se como destinatária jurídica das mercadorias. Com base no tema 520, prevalece a destinação jurídica sobre o local do desembaraço, tornando irrelevante o ingresso físico no Estado de Alagoas, legitimando a incidência do ICMS pelo Estado de São Paulo. Na esfera judicial, vejamos que a primeira Câmara de Direito Público do TJ de São Paulo, em caso análogo, considerou que não houve simulação nas operações de importação realizadas pela filial Itajaí, sem o ICMS devido ao Estado de Santa Catarina. A decisão baseou-se em provas robustas apresentadas pela empresa, contratos de locação de armazéns, comprovantes de utilização de galpão próprio, notas de remessa e retorno, pagamentos à empresa de armazenagem, análise da declaração de importação que demonstra a entrada física das mercadorias na filial e sua movimentação regular. Além disso, ficou comprovado que parte das mercadorias foi revendida pela própria filial a clientes da região sul, afastando a alegação de fraude, confirmando que a filial possuía estrutura e atividade econômica efetiva, invalidando a autuação e aplicando as diretrizes do tema 520. Neste japazão, entendimento exarado no precedente abaixo da quarta Câmara do Tribunal de Justiça é o de que, conforme a tese do STF no tema 520, o ICMS deve ser recolhido do Estado onde está localizado o destinatário jurídico. A análise documental que ela feita demonstrou que as mercadorias foram recebidas fisicamente no Paraná apenas para liberação alfandegária, mas seguiram diretamente para São Paulo para industrialização e comercialização, evidenciando que a matriz paulista é quem deu causa à circulação e a transferência de domínio, ou seja, a matriz paulista é quem efetivamente incorporou as mercadorias da sua atividade econômica
assumindo a função destinatária jurídica. Assim, manteve-se a autuação por falta de recolhimento do imposto, afastando a alegação de que a filial paranaense seria o sujeito ativo da ICMS importação. Dessa moldura normativa e jurisprudencial extraída, o rol de documentos necessários para comprovar o destinatário jurídico deve ser estruturado para evidenciar a cadeia causal e econômica da importação direta no presente caso, especialmente por se tratarem de empresas do mesmo grupo. Em primeiro lugar, as declarações de importação e respectivos documentos de embarque, por exemplo, são essenciais para qualificar quem configura como adquirente importador e, quando for o caso, para evidenciar a modalidade, vinculando o negócio ao estabelecimento, que se afirma destinatário jurídico. Em segundo lugar, os contratos de compra internacional, os contratos de câmbio e seus comprovantes de liquidação, em nome do estabelecimento que suportou o pagamento, são decisivos, porque revelam quem assumiu os custos e riscos, sinalizando quem é o verdadeiro destinatário jurídico, como reiterado nos trechos acima em que os contratos de câmbio em nome da matriz paulista foram decisivos para fixar a sujeição ativa em São Paulo. Em terceiro lugar, os documentos de transporte, com a identificação do tomador de serviço, do recinto alfandegado, até o estabelecimento destinatários, aliados às notas fiscais de entrada no destinatário, com referências DIs e dados adicionais, e as notas fiscais de saídas subsequentes, permitem reconstituir a circulação jurídica, transferência de domínio e a finalidade econômica da operação. Em quarto lugar, os comprovantes de recolhimento do semestre de importação UF competente, assim como a escrituração da FD, RAICMES e GIAS pelo estabelecimento destinatário, demonstram a regularidade fiscal da operação. Em quinto lugar, a prova de estrutura da filial importadora CNPJ regular, habilitação de seus comércios, contrato de armazéns, inventários, equipes, licenças, quando exigíveis, registro de vendas, espaço físico compatível. É indispensável para afastar as acusações, como no presente caso, sobretudo quando o fisco sustenta a incapacidade operacional. A robustez desses elementos corrobora a licitude da forma adotada e reforça a presunção de boa-fé. Por fim, comunicações e documentos internos que explicitem políticas de centralização de pagamentos ou a razão logística das remessas diretas do recinto do destinatário final podem ser úteis para neutralizar a leitura de indícios isolados, preservando a coerência da narrativa probatória com a destinação jurídica afirmada. Nos presentes autos, em que pese a filial da recorrente em Santa Catarina constar como importadora nas DIs, exceto nas declarações das folhas 2.861 e 2.970, que apontam como importadora adquirente a matriz de São Paulo, e nas notas fiscais de importação, folhas 3.585 a 5.246, e da alegação de que a revenda das mercadorias pela filial catarinense demonstra sua substância econômica, apta a atuar como destinatária legal da operação de importação, estes não passam de meros documentos formais de qualquer importação regular. Não há contraprova suficiente pela recorrente para elidir a acusação fiscal. Não foram juntados contratos de câmbio, ônus que incumbia a recorrente, para comprovar a destinação jurídica filial do Estado de Santa Catarina. Também não há prova do pagamento de ICMS ao Estado catarinense, nem mesmo outros documentos ou contratos e pagamentos juntos a empresas do exterior que vincule a filial catarinense às compras internacionais. Logo, em que pese as alegações da recorrente, não existem nos autos evidências suficientes de que a filial catarinense tenha assumido os riscos da importação, arcado com os custos e participado efetivamente da compra internacional, com a finalidade de trazer do exterior mercadorias por conta e risco daquele estabelecimento. Destaca-se ainda que a fiscalização verificou que a estrutura física da filial é incapaz de suportar operações de importação, relatório circunstanciado das folhas 9 e 10, e que a imensa maioria das mercadorias importadas a horas autuadas foi revendida em São Paulo, sem utilização na atividade da filial, mas sim na matriz paulista. Diante da ausência de provas por parte da recorrente, aptas a infirmar a acusação fiscal e que confirmem a filial catarinense como real importadora e destinatária jurídica, prevalece o entendimento de que o ICMS de importação exigido no item 1 supra é devido ao Estado de São Paulo, sendo a matriz, ora recorrente, o sujeito passivo da obrigação tributária, conforme o princípio da disponibilidade jurídica sobre a econômica ou física e a irrelevância do local do desembaraço aduaneiro. Caberia à recorrente apresentar conjunto probatório com contratos de câmbio, comprovantes de pagamento e demais provas de que é importador em Santa Catarina é a destinatária jurídica, o que não ocorreu na presente hipótese. Dessa forma, manter a decisão de primeiro grau nesse tocante, para manter o item 1 do presente auto de infração, no sentido de que o sujeito ativo de ICMS importação, na hipótese, é o Estado de São Paulo, pois não há nos autos, além das declarações de importação e notas fiscais de importação, qualquer prova de que a filial catarinense efetivamente atuou com os custos e riscos da importação, em conformidade com os precedentes deste tribunal do 3J de São Paulo, anteriormente invocados, à luz do tema 520 do STF.
Com relação à acusação imposta no item 2, tem-se que a controvérsia reside em determinar se o entendimento consolidado pela ADC 49 é aplicável ao presente caso. Entendo que sim. Embora as notas fiscais tenham sido emitidas sem destaque do imposto, acobertadas pela isenção prevista no artigo 33 do anexo 1 do RICMES, showroom, a decisão recorrida entendeu que, diante da ausência de comprovação do retorno das mercadorias no prazo de 60 dias, requisito essencial para a isenção, o imposto seria devido. Contudo, é incontroverso que as operações autuadas correspondem a transferências entre estabelecimentos do mesmo titular, sem circulação jurídica, conforme documentos apostados aos autos e entendimento da ADC 49 da STF, que afastou a incidência do ICMS nessa hipótese. A decisão recorrida, porém, sustenta que a Lei 6374/89 permanece válida e seu artigo 2º, inciso 1, prevê a incidência do imposto na saída das mercadorias, inclusive para outro estabelecimento do mesmo titular, concluindo equivocadamente pela legitimidade da cobrança do item 1.2 do AIN. Ademais, o parecer em contrarrazões da manifestação fiscal, as folhas 5.820 a 5.844, entende que a súmula 166 das TJ e ADC 49 são irrelevantes ao caso, pois os fatos presentes ocorreram antes de não era esse a data. Deixa eu vou arrumar aqui. Peço para editar. Data a partir da qual os efeitos da ADC 49 foram modulados. Alega que o AIN foi lavrado em 3/4/2024, após o julgamento de mérito da ADC 49, em 9/4/2021, e destaca o acórdão da 5ª Câmara no AIN 5, no AIN tal, e esclarece os efeitos do trânsito em julgado. Pois bem, em análise do mesmo precedente citado pela manifestação fiscal, reitero que, quando do julgamento do AIN número tal por esta colenda 5ª Câmara, manifestei-me contrariamente ao voto do ilustre relator Ramon Leandro Freitas Arnone, no sentido de que a modulação da decisão da ADC 49 não alterou o mérito do quanto decidido pelo Tribunal Superior. O ICMS nunca incidiu sobre simples deslocamento de bens, conforme súmula 166, tema 259 do STJ, tema 1099 do STF, entendimento que reitero na presente oportunidade. O STF modulou os efeitos da decisão para vigorar a partir de 1/1/2024, preservando situações anteriores e processos pendentes até 19/4/2021, evitando repetições do indébito em massa, sem que isso desse razão ao fisco para cobranças retroativas, que é exatamente o que está sendo exigido no item 2 do AIN-SUPRA, referente a operações ocorridas entre 2019 e 2020. Assim, não há fundamento para exigir imposto, multa e juros sobre operações amparadas pela jurisprudência consolidada, conforme tese firmada pela STF no julgamento da ADC 49, posteriormente reiterado no tema 1367 de repercussão geral. Ressalta-se que o julgamento da ADC 49, o STF declarou a inconstitucionalidade dos artigos tais, e em 19/4/2023, nos embargos de declaração, modulou os efeitos para vigorar a partir de 1/1/2024, ressalvando os processos administrativos e judiciais pendentes até a publicação da ata de julgamento de mérito, por razões de segurança jurídica e interesse social. Na presente controvérsia, não existe dúvida de que o item 2 do AIN discute especificamente a tributação em operações de deslocamento de bens realizadas entre estabelecimento do mesmo contribuinte, era recorrente, diante do quanto reafirmado pelo STF e pelo STJ ao longo de mais de 3 décadas. Trata-se de movimentação de mercadorias fora do campo de incidência do imposto estadual. Ressalta-se que a distinção feita pelo ilustre juiz Dr. Ramon, em seu voto mencionado pela douta representação fiscal quanto à modulação dos efeitos da ADC 49, já foi rechaçada pelo Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo em julgamento análise recentemente. Análogo. E aqui, na verdade, não é só nem em relação à modulação, mas é em relação àquela hipótese que o Dr. Ramon trouxe, quando ele falava que o contribuinte fez a operação de uma forma, como nesse caso seria pela isenção, né, do artigo 33, e não o deslocamento, né, de mercadorias entre estabelecimento, e que a cobrança seria outra. E o tribunal também afastou, falando que pouco importa, ainda que teve pagamento parcial, o restante também não seria devido, porque teria sido entre estabelecimentos da mesma empresa. Por fim, ressalto que no julgamento com efeitos infringentes dos embargos de declaração em 28 de agosto deste ano, o STF negou o provimento ao recurso extraordinário número tal interposto pelo Estado de São Paulo, fixando a tese de que a modulação dos efeitos estabelecidos no julgamento da ADC 49 não autoriza a cobrança do ICMS lá debatido quanto a fatos geradores ocorridos antes de 2024, em relação aos quais não tem havido pagamento do tributo.
Como podemos observar do voto vencedor proferido pelo ministro Dias Toffoli, a modulação dos efeitos de julgamento da DC 49 nunca teve escopo de autorizar a cobrança do imposto pelas unidades federadas, com base em uma norma inconstitucional, mas preservar as estruturas negociais concebidas pelos contribuintes e evitar os inúmeros pedidos de repetição de indébito referentes às incontáveis operações realizadas no quinquênio anterior à decisão da STF. Vejamos. O recurso extraordinário transitou em julgado em 8 de novembro de 2025, encerrando a discussão referente ao tema 1367 de repercussão geral. Portanto, não tendo ocorrido pagamento, total ou parcial, não está o Estado autorizado a promover cobranças com fundamento em norma constitucional. Outro sim, que pese a alegação fiscal de que estabelecimento destinatário foi constituído em 5 de 3 de 2014 e encerrou as atividades em 16 de 5 de 2019, conforme ficha completa da JUSCESP, folhas tais, e comprovante de situação cadastral em folhas tais, abriu-se nova filial no mesmo local. A presente acusação é de natureza material, com cobrança de CMS e operação de transferência de mercadorias em estabelecimentos do mesmo titular. A ADC 49 não trata da não incidência de CMS sobre transferências em estabelecimentos de mesma titularidade, por ausência de circulação jurídica, não há transferência de propriedade. Esse entendimento é material, ou seja, vinculado à natureza da operação, e não à regularidade cadastral do estabelecimento. O fato de a filial não possuir inscrição estadual poderia gerar outras consequências, como infrações por descumprimento de obrigações acessórias ou penalidades administrativas, mas não altera a essência da operação. Continua sendo uma transferência de estabelecimentos do mesmo titular, sem fato gerador do imposto, em consonância com a jurisprudência consolidada da ADC 49, súmula 166, tema 259 da STJ, tema 1099 da STF, mais recentemente pelo tema 367. Portanto, mesmo sem inscrição ativa no CADESP, à época da parte das operações, não há incidência de CMS sobre as operações ora autuadas, de maneira que a exigência do imposto do item 2 é totalmente descabida. Destarte ainda que as operações autuadas no item 2 não se enquadrem na isenção do artigo 33, por ausência das notas fiscais de retorno, e que a filial destinatária não estivesse ativa no CADESP, trata-se inequivocadamente de transferência de estabelecimentos do mesmo contribuinte, incapazes de gerar incidência do CMS. Aplica-se, portanto, o precedente da ADC 49, cuja modulação não autoriza a cobrança do imposto em operações retroativas, impondo-se a desconstituição integral do item 2. Por derradeiro, com relação à acusação do item 3, a recorrente não se insurge contra o mérito, referente ao atraso na escrituração dos registros fiscais, limitando-se a pleitear apenas a redução ou relevação da multa, com base no 527-A. Das análises dos elementos instituídos pela legislação, capazes de ensejar a relevação ou redução da penalidade imposta, extrai-se da redação do 527-A que a relevação ou redução da multa está condicionada ao cumprimento de dois requisitos objetivos: ausência de dolo, fraude e simulação e inexistência de acusação de falta de pagamento do imposto, sendo o porte econômico e antecedentes fiscais do contribuinte critérios aplicados na dosimetria da penalidade imposta. Nesse sentido, no julgamento do recurso ordinário dos autos processuais tal, esta quinta Câmara decidiu pela redução da multa aplicada com base no artigo 527-A, tendo em vista o cumprimento dos requisitos objetivos da aplicação dos critérios de dosimetria, para atingir o percentual a ser reduzido. Vejamos. Em consonância, a quarta Câmara, julgadora deste TIT, reafirmou a aplicação do 527-A com base nos elementos objetivos relacionados à relevação da multa e dos critérios de dosimetria para a redução da penalidade, analisando o cumprimento desses requisitos no caso concreto. Nesse mesmo raciocínio, a decisão da sexta Câmara abaixo emendada. Também estou transcrevendo aqui. No presente caso, não há acusação de falta de pagamento do tributo para o item 3, nem mesmo acusação de dolo, fraude e simulação. Ademais, observa-se dos precedentes acima que o porte econômico, ainda que configure um requisito para a dosimetria da redução da multa, não é suficiente para a manutenção da penalidade na forma como lançado originalmente. De certo que o porte do contribuinte permite presumir que deveria estar mais bem equipado para atender adequadamente às obrigações previstas na legislação fiscal. No entanto, é importante considerar que o elevado volume de operações realizadas pela empresa e sua significativa relevância no mercado tornam a gestão fiscal ainda mais complexa, o que pode impactar o cumprimento integral dessas obrigações. Tal contexto reforça a necessidade de se aplicar critérios de proporcionalidade e razoabilidade na análise da penalidade imposta. Resta, portanto, avaliar os antecedentes fiscais da recorrente. Conforme a manifestação fiscal, as folhas 5.843 e 5.847, foram lavrados 4 autos de infração para recorrente. No analítico por infração, as folhas 5.847, contudo, constata-se que nenhum dos outros 3 se refere às mesmas infrações ora julgadas.
Dessa forma, nos termos dos precedentes supra, na ausência de antecedentes fiscais relativos à mesma infração, o que se deduz é que é a primeira vez que a empresa, hora recorrente, praticou esse tipo de infração. Corrobora esse entendimento a nota a mais do contribuinte no programa Nos Conformes, apresentado pela recorrente às folhas 2.855 de sua defesa e folha 5.814 do recurso ordinário, o que contradiz o argumento da manifestação fiscal de que a recorrente não comprovou o atendimento aos requisitos do 527-A para redução ou relevação da multa. Nessa linha, voto em reduzir a multa imposta no item 3, no percentual de 50%, nos termos do 527-A, conforme precedentes desse egrégio TIT. Diante do exposto, voto por reformar parcialmente a decisão da primeira instância para 1. Julgar integralmente procedente o item 1, em conformidade com o entendimento consolidado pelo STF no tema 520, pois a recorrente não logrou esse em firmar a acusação fiscal por meio do conjunto probatório aceito pela jurisprudência sobre o tema. 2. Declarar improcedente o item 2 do AI em observância ao tema 1367 do STF. E 3. Determinar a redução da multa aplicada no item 3 em 50%, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do artigo 527-A do RICMES. Pelo exposto, conheço do recurso ordinário e a ele do parcial provimento, mantendo o item 1 tal como lançado nos termos da decisão de primeira instância, cancelando o item 2 nos termos acima explicitados e reduzindo em 50% a multa imposta no item 3, como voto. Respeitosamente submeto aos meus pares e peço licença ao presidente para a edição de voto. Parabenizo o voto bem detalhado, né? Eu já habilitei para a edição e o processo está em discussão. Eu já adianto que vou acompanhá-la, né? Só queria fazer o comentário de que a gente, em outros votos, né, decidimos eu votei de outra forma, né? Mas eu estou acatando, com base no entendimento do voto do ministro Toffoli, né, que esclareceu de vez a questão. Então, de forma que vou acompanhar por esses motivos, né? Eu queria também registrar que quando eu votava diferente, segundo o meu entendimento, né, também há votos do TJ no sentido, votei no mesmo sentido que o TJ, do que alguns votos do TJ, né? Ou eu encontrei um, aliás, né? Mas agora eu acho que a questão já está pacificada. Parabenizo a doutora Sulamita pelo voto extremamente detalhado, com menção a muitas decisões. Só em relação ao tema 1367, que eu entendo que, na verdade, ele se refere aos casos em que o contribuinte entende pela não incidência do imposto com base nas transferências de mercadoria. Nesse caso, foram remessas em demonstração que não houve a comprovação do retorno. Então, seria um caso distinto do tema, né? E não. É claro que com o tema, houve uma divergência em relação ao que vinha sendo entendido aqui nessa Câmara quanto à modulação dos efeitos da DC 49, mas eu acho que nesse caso não se aplicaria por se tratar de uma hipótese distinta. Seria mais em relação a isso. Foi isso que, aquela hora que eu parei para explicar um pouquinho, que eu trouxe até um precedente do TJ recente, porque esse também era um dos argumentos que o Dr. Ramon usava no voto dele, né? Quando o contribuinte, ele, por outro motivo, ele deixa de pagar o imposto e não por ser transferência entre estabelecimentos. Inclusive, o voto que eu trouxe do TJ teve um pagamento parcial, porque era uma redução de base de cálculo, mas no final era uma operação entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. Então, independentemente de se houve pagamento parcial ou não, como o contribuinte colocou aquela operação, que no presente caso seria equivalente à isenção ou redução de base de cálculo, ele afastou da mesma forma, porque a operação em si não tem o condão de gerar o fato gerador do ICMS, no final das contas, porque foi entre estabelecimentos do mesmo titular. Então, independentemente de como o contribuinte tenha colocado a questão e os motivos determinantes ali do auto de infração, isso não importa para a operação em si. Inclusive, na acusação fiscal
auto de infração, ele já trata como operações não tributadas entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. Aqui não teria nem dúvida se aplicou redução de base de cálculo indevidamente, enfim, isenção, porque foi realmente entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, e aí não teria o fato gerador de ICMS, e o TJ já até afastou essa alegação que já tinha sido trazida no judicial também, pela Procuradoria, falando que a operação tinha sido tratada pelo contribuinte como redução de base de cálculo, e ele falou, pouco importa. Se tem pagamento total ou parcial, foi em estabelecimentos, não tem o fato gerador. O que ele não pode agora, por exemplo, é pedir, dependendo da data que foi, o que estava em discussão o processo, seria pedir a repetição do indébito do que ele pagou, um pouco do que ele pagou na operação, que foi isso que teve os efeitos da modulação trouxe. Só estou confirmando aqui, tá, presidente? Bom, eu também gostaria de cumprimentar a doutora Sulamita. Faço das palavras do doutor Marco também as minhas, porque eu já votei diferente também nesse tema, antes desse esclarecimento do STF, no tema 367. E aí, no caso presente, eu também cumprimento e acompanho a doutora Sulamita quanto a essa questão que a doutora Aline trouxe, porque apesar de ter pano de fundo essa isenção e que não acabou sendo comprovada, a hora que a gente vai para o fato gerador em si, ele não acontece, doutora Aline, então não tem como manter. Poderia, a meu ver, o fiscal ter ido por outro caminho, uma vez que não tinha inscrição estadual, ele poderia dar uma multa acessória ou outro tipo de acusação. Mas, nesse caso, ele deixou até claro ali que se tratava de mesma filial. Então, eu acompanho o voto da ilustre doutora Sulamita, parabenizo tanto no item 1, no 2 e também na redução de multa, que também entendo aplicável ao caso presente. Eu parabenizo também e vou acompanhar, já tinha manifestado também nessa questão da DC 49, né? Então, só posso agradecer a aula, doutora Sulamita. Imagina, vocês que sempre me ensinam aqui, por isso que a gente esgota todas as teses, né, para até ver, porque até no primeiro momento, quando eu comecei a olhar o item 1, também por isso que eu trouxe muitos precedentes, porque eu fui olhar tudo que era exigido de provas, enfim, e por isso que eu trouxe todas as provas que têm sido aceitas, né, para a gente colocar ali o tema 520, e também essa questão que o doutor Ramon trazia, né, que era relevante, que a doutora Aline trouxe hoje. Então, também fui esgotar para ver se já tinha sido tratado esse tema em algum lugar nos precedentes, e por isso que a gente sempre vai aprendendo, né, aqui. O doutor Ramon sempre se incomodou quando o contribuinte pretende fazer uma coisa, não dá certo, ele fala, mas então eu quero afastar por outra razão, né? Mas, É. mas o plano de fundo é esse, né? Você afastou você tirou o ato errado, o que prevalece é a transferência em mesmo estabelecimento. Então não É, cabe afastar. outro ponto que está sendo discutido na superior, que foi colocado, era, por exemplo, que não estaria abrangido pelos efeitos, mais ou menos nessa linha que a doutora Aline trouxe, mas indo um pouquinho mais além, de que não estaria sendo abrangido pelos efeitos da modulação, porque a modulação fala de processos administrativos e judiciais com essa discussão até tal data. Mas depois que se colocou, que agora recentemente transitou em julgado o tema 1367, teria caído por terra. Mas não é só isso. É a questão de que pouco importa o motivo determinante do auto de infração, mas se o contribuinte trouxe essa alegação desde o início, o processo administrativo, na verdade, o contencioso administrativo, ele não se instaura com a lavratura do auto de infração, ele se instaura com a defesa do contribuinte. Então, ali é que se instaura a discussão sobre o tema. E se essa discussão, enfim, foi dentro da modulação, isso também já estaria abrangido pela tese do contribuinte, porque é ali que ele já começou a discutir que era entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, então ele estaria abarcado pela modulação de qualquer forma. Então, também tem esse ponto aí. Perfeito. Eu acho que esse tema aí a gente
discutiu bastante, né? E eu, como eu disse, agora eu acho que depois da decisão do Toffoli já fica mais complicado. Mas, por exemplo, quando a doutora Sulamita falou, o contencioso, né, se instaura quando há defesa do contribuinte, é um ponto, claro que eu concordo com isso, só que tem um ponto, que quando o fiscal, normalmente, né, ele lavra o auto, antes de lavrar o auto, ele notifica o contribuinte aos esclarecimentos. Então, em muitos casos, o contribuinte se defendia de outra forma, ou seja, esclarecia de outra forma, né? Sim. E tem foi o Só caso, que inclusive. não, eu sei, é que fica um pouco contraditório, assim, se quando respondeu à notificação ele fala de um jeito e depois ele aventa, eu acho É, que esse ponto também é, seria importante, mas eu entendo que, tendo em vista a decisão do TOEFL, eu me curvo a ela é. e E a também, como eu modulação disse, não fala em foi só eu processo que influenciei. administrativo, né? A fiscalização, querendo ou não, não é um processo administrativo, né? Ele é um procedimento fiscal. Mas o processo administrativo contencioso, que se entende por processo administrativo, ele é instaurado com a defesa do contribuinte após a lavratura do auto de infração. Então, Mas a motivação do AIN, sim. o AIN devidamente motivado, ele sempre pede um esclarecimento ao contribuinte, ou, olha, me Uhum. esclareça esse ponto. Então, eu concordo que o procedimento, ele não é um procedimento de contraditório, mas é claro que o fiscal, ele precisa, é sempre ideal que ele inquira o contribuinte para motivar o AIN. Entendeu? Então, por isso que eu concordo, o contraditório começa só depois, mas a motivação do AIN ela é importante, e às vezes a gente já pegou vários casos, né? Lavra-se o contribuinte, ele esclarece, né? Ele tem oportunidade de esclarecer, apesar de ser um processo inquisitório, e depois ele vem argumentar outras coisas. Aí Sim. também É. eu entendo tudo isso, né? Só que eu acho que nesse caso eu estou assim convencido pelo voto do Toffoli. Eu tenho uma interpretação e já registrei que vi decisões do TJ também no mesmo sentido, mas no entanto, agora acho que a questão, pelo menos para mim, já tem podemos colocar uma pedra, uma pá de cal nessa discussão, apesar que é sempre bom discutir com vocês, porque são muitos argumentos muito importantes mesmo que a gente É, precisa. 3 décadas aí de discussão, né? Então, Não, e também, sei lá, e daqui a pouco agora com o IBS eu acho que a gente vai ter mais discussão ainda, mas de eu qualquer acho que forma, não então, tanto no administrativo, mas no judicial, com certeza. olha, do administrativo tem bastante coisa também, mas eu não tenho É. bola de cristal, eu tenho apenas um feeling. Eu digo nesse momento que podemos encerrar os debates, né? E com isso, verificação de quórum. Votação iniciada. Então, no processo 5036-584, GC Têxtil Importação e Comércio de Tapetes Limitada, o recurso ordinário foi conhecido integralmente e parcialmente provido nos termos da relatora, votação unânime, e com isso estou encerrando o julgamento. Passamos então agora ao próximo processo, é o 5052359, VIP Indústria, Comércio, Exportação e Importação de Produtos Odontológicos. Não há pedido de sustentação oral e nem patrono presente à sessão.
e eu passo, o voto é de minha relatoria, já está registrado e passo a leitura. Como ele já estava disponível, vou procurar, na medida do possível, abreviar, né? Então, início, então, no item 9, o AIN trata da acusação de deixar de pagar o ICMS devido em razão de ter sido indicada operação de saída para exportação nos documentos fiscais, porém, não houve comprovação documental da efetiva exportação das mercadorias, nem tampouco comprovante do recolhimento do imposto devido após se esgotar o prazo previsto no inciso 1 do artigo 445. Em relação aos subitens 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 1.7 do AIN, o autuado recolheu o débito tributário conforme folhas tais e a unidade gestora certificou os referidos pagamentos conforme folhas tais. Portanto, os referidos subitens não são objeto do presente recurso ordinário por terem sido liquidados. No item 12, eu digo que, em preliminar às folhas tais, o autuado alega haver vícios de motivação e cerceamento de seu direito de defesa. Em seu entendimento, a AIN teria falhado em descrever com clareza o fato gerador e suas circunstâncias, pois teria se baseado na premissa de que não haveria comprovação documental da efetiva exportação das mercadorias, nem tampouco comprovante do recolhimento do imposto devido após se esgotar o prazo previsto no inciso 1 do artigo 445. Ele requer a nulidade do AIN por descumprimento do parágrafo 1º do artigo 34 da Lei 1347, que exija a instrução do auto com documentos e elementos materiais que comprovem a infração. Eu estou rejeitando a preliminar, eu não verifiquei as alegações do contribuinte, entendo que o processo, que a acusação está devidamente documentada, e aqui eu digo, no item 16, é importante esclarecer que o artigo 89 seguintes da IN RFB 1702/2017 dispõe sobre o procedimento a ser observado na averbação de embarque da exportação, em verbis. E aí eu transcrevo, e vou poupá-los da leitura, digo no item 17 que, pela leitura do dispositivo acima, verifica-se que não somente as notas fiscais de exportação precisam ser averbadas, como também as notas fiscais de remessa para a formação de lote de exportação, de remessa com fim específico de exportação, precisam ser referenciadas nas notas fiscais de exportação que instruíram a Declaração Única de Exportação. O recorrente não nega a emissão das referidas notas fiscais e que não há nenhuma DUE que referencie as referidas notas fiscais. Portanto, é incontroverso nos autos que não houve a respectiva exportação e nem o recolhimento do imposto após decorrido o prazo previsto na legislação. Admitindo a não realização das referidas exportações, o autuado alegou, em resposta à notificação, que houve retorno das mercadorias ao seu estabelecimento dentro do prazo de 180 dias, relativamente às notas fiscais tais, que é o subitem 1.6, e nota fiscal tal, subitem 1.8, razão pela qual restaria afastada a hipótese de incidência do ICMS nessas operações. O autuado, em relação às notas fiscais tais, apresentou apenas um único conhecimento aéreo internacional e, no caso da nota fiscal tal, foi apresentado apenas o CTE número tal. Tendo em vista que os documentos trazidos pelo contribuinte se referem apenas à remessa das mercadorias, o douto FRE decidiu corretamente pela lavratura do presente AIN, tendo em vista que não fora apresentado nenhum documento que comprovasse o retorno físico das mercadorias ao estabelecimento. Em relação à nota fiscal tal, o autuado não apresentou nem impugnação e nem recurso e, por outro lado, juntou petição, conforme folhas tais, requerendo pedido de desmembramento de subitem para efetivar o pagamento. Em relação a esse ponto, assim se manifestou
a unidade gestora, as folhas tais. E aqui eu ressalto aqui, eu transcrevi, vou poupá-los da leitura, mas apenas colocar o que foi negritado. Abre aspas, o que disse a unidade gestora. Constatamos que não houve pedido de confissão para o subitem 1.8 e tampouco recolhimento a serem analisados quanto ao mesmo subitem. Fecho aspas. Então, por isso, ou seja, a unidade gestora não certificou essa parte, esse pedido, né? E com isso eu concluo que a infração é incontroversa em relação à nota fiscal número tal, não tendo havido pedido de confissão e nem recolhimento por parte do autuado. Por todo exposto, não verifico as nulidades arguídas pelo recorrente no procedimento fiscal e passo a análise dos argumentos de mérito trazidos pelo autuado. Aí eu digo, quanto ao mérito, o autuado alega, em relação ao item 1.6, que as operações indicadas nas notas fiscais tais foram realizadas por transporte aéreo, conforme documento número tal, as folhas tais, e que, por razões alheias à sua vontade, a exportação teria sido cancelada após o início do trâmite de exportação. O recorrente destaca as folhas tais, o campo de informações complementares das notas fiscais da devolução emitidas pelo contribuinte, apesar de ser possível verificar que foram relacionadas as notas fiscais de devolução com as notas fiscais de saída das mercadorias, não há o evento de exportação averbado das notas fiscais de saída e as notas fiscais de devolução não são suficientes para demonstrar de forma inequívoca que houve o efetivo retorno físico das mercadorias. Como bem observado pela douta representação fiscal, as folhas tais não constam nas notas fiscais de entrada os dados sobre o transporte de retorno das mercadorias. Também não há emissão de conhecimento de transporte para o retorno das mercadorias. O autuado das folhas tais alega que o AWB é o documento de transporte legalmente exigido e suficiente para encarar todo o percurso da mercadoria na modalidade courier, tanto na remessa quanto no retorno. Esse entendimento estaria embasado na redação do anexo 15 do RICMS. A razão está com a Fazenda Pública, conforme indicado pela douta do DRF, quando afirma que o anexo 15 do RICMS regula as operações de remessa internacional, cujo destinatário seja paulista e cuja remessa seja processada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ECT, ou empresas de courier. Na conformidade do artigo 4º do referido anexo, o transporte a ser realizado dentro do território paulista, ou seja, o trecho final do transporte internacional, será acompanhado do conhecimento do transporte internacional, da fatura comercial e do comprovante de recolhimento do imposto, se devido. Dessa forma, o conhecimento do transporte internacional é o documento que comprova e acoberta a realização do serviço de transporte desde o exterior até o destinatário paulista. Pelo acima exposto, o AWB não pode, neste caso, substituir o conhecimento de transporte, além do fato de que não há indicações de transporte nas notas fiscais de entrada emitidas pelo autuado. Portanto, deve ser mantido o subitem 1.6 do AIN. Em relação ao item, na realidade, subitem 1.8 do AIN, está em discussão apenas a nota fiscal número tal. O autuado alega que a operação de remessa para exportação foi realizada conforme o conhecimento do transporte eletrônico folhas tais. A documentação trazida pelo autuado comprova que não foi emitido conhecimento de transporte para o retorno das mercadorias, conforme folhas tais. Portanto, a razão está com a Fazenda Pública, porque o autuado não demonstrou de forma inequívoca o retorno físico das mercadorias, porque não foi indicado nas notas fiscais de entrada as informações relativas ao transporte e é incontroverso nos autos que não foi emitido CTE. Portanto, deve ser mantido o subitem 1.8 do AIN. Sem a devida correspondência documental que comprove o efetivo retorno das mercadorias ao estabelecimento de origem, não se pode admitir o afastamento da exigência fiscal imposta. No mesmo sentido, é o voto condutor do processo tal da 4ª Câmara Julgadora, conforme abaixo transcrito. Vou poupá-los da leitura
No item 36, eu digo que a emissão do CTE, embora constitua obrigação acessória, representa um dos principais meios de prova dos deslocamentos de mercadorias. A ausência desse documento fiscal, bem como a ausência de provas que documentem de forma inequívoca o retorno das mercadorias, compromete a veracidade das alegações do recorrente e fundamenta a manutenção do AIM. O autuado alega as folhas tais que a multa aplicada viola o princípio constitucional da vedação do confisco, previsto no artigo 150, inciso 4º da Constituição Federal, e por esse motivo deve ser reduzido. A jurisprudência desta Câmara, aqui, deste TIT, é no sentido de rejeitar as alegações do recorrente, conforme aqui já descrito no voto, e vou poupá-los da leitura. E com isso eu concluo que o recurso deve ser conhecido e negado o provimento, devendo ser mantida a decisão recorrida, e com isso coloco o processo em discussão. Bom, pois bem, eu cumprimento o Dr. Marcos pelo voto muito bem fundamentado e o acompanho. Também, doutor. Parabenizo por acompanhar. Acho que aquele caso a gente já julgou que não há a prova física, a prova do retorno físico efetiva, né? O troco documental. Parabenizo o presidente pelo voto e vou acompanhar. Ok, com isso, então, estou encerrando os debates e verificação de quórum. Votação iniciada. Votação encerrada, então, no processo 502359, VIP Indústria, Comércio, Exportação e Importação de Produtos Odontológicos Limitada, o recurso foi conhecido e negado o provimento. Nos termos do voto de minha relatoria, votação unânime, e com isso aqui estou encerrando o julgamento. Bom, com isso, então, estamos encerrando a última sessão do ano, a última sessão do presente mandato, e eu quero agradecer imensamente aos meus colegas, né, da outra representação, aos meus colegas juízes, e o doutor Ramon, acho que está entrando aqui, doutor Ramon. Bem, então, agradeço aqui, ótimo que o doutor Ramon também está presente, né? E realmente foi um grande prazer, né? Uma grande honra ser o presidente desta Câmara durante esse mandato, que foi, assim, votos muito bem fundamentados,
e eu acho que o mais importante é isso, né? Não importa, assim, para qual lado que a decisão caminhe, mas que os votos estejam muito bem fundamentados, citando, inclusive, frequentemente a jurisprudência desse tribunal, e realmente quero registrar, então, de público, o meu agradecimento a vocês e espero que nos vejamos no próximo mandato. Também agradeço, presidente, agradeço a todos, doutora Aline, doutor Luiz, doutor Ramon, doutor Geraldo, que também sempre substituiu aí com louvor quando preciso, o Luiz Felipe também, que sempre nos apoia aí nas sessões, foi uma grande honra, um prazer imenso. Como a gente disse ao longo aqui do julgamento, a gente aprende muito, né, a cada dia aqui, né, tendo oportunidades, inclusive, de rever, né, entendimentos, enfim, questões ali que os processos vão mudando, né, o curso ali, organicamente, a jurisprudência também. Então, agradeço muito. Foi muito bom esse biênio. De fato, foi uma grande honra também estar integrado nessa Câmara. Aprendi muito aqui, os embates foram grandes, as reflexões foram várias, né? E, de fato, eu posso falar que mudei muito a minha visão do próprio tributo, pela aplicação da norma, pela experiência do presidente, pelas jurisprudências, doutrinas que o Ramon faz questão de trazer, dos livros, né? Mostrando que é altamente didático, acadêmico, né? A prática da solamita também, principalmente no ramo de importação e exportação, é invejável, né? Então, foi uma grande honra, de fato, espero aí, né, depende do aval da Aline, aí brigar para minha manutenção aqui na Câmara. Né? O doutor Geraldo também, né? Vamos acender a velhinha aqui, Papai Noel, vamos ver o que vai acontecer agora. Bom dia a todos aí. Quero corroborar as palavras do Dr. Luiz, né? Acho que ele resumiu bem aqui. Eu acho que nós somos abençoados aí com uma composição que só somou, né? A experiência, o conhecimento, a prática de cada um na sua área. E eu estou muito satisfeito esse ano, que eu acho que esse ano nós prestamos esse mandato, nós prestamos um serviço jurisdicional muito bem feito. Eu acho que nós, em todos os casos que, de uma forma ou de outra, julgamos favorável ou contrário ao Estado ou ao contribuinte, eu acho que nós pelo menos deixamos bem claro e garantimos que todos os argumentos foram analisados, foram estressados, né, ao limite e de uma forma ou de outra acompanhados ou rejeitados, mas sempre de uma forma fundamentada. E a doutora Aline nos trouxe uma informação semana passada que corrobora, né, essa qualidade dos votos que nós fizemos aqui. E como o doutor Luiz falou de todo mundo, mas não falou dele, eu quero falar do doutor Luiz. Eu estou muito agradecido, doutor Luiz, pela sua experiência, pela sua participação. Eu aprendi demais com o senhor esse mandato. E espero que todos nós aqui estejamos aqui novamente juntos numa outra Câmara, ou se não numa outra Câmara, pelo menos no tribunal, que a gente possa se reencontrar. E agradecer a doutora Aline sempre pela combatividade, né? O doutor Geraldo, que sempre me socorreu toda vez que eu precisei, que eu já acionei, ele falou, se você puder, para não dar trabalho para a Selma, né? Falou, Selma, ó, tem a sugestão aqui, se tiver disponível. O doutor Geraldo sempre atendeu aqui, não é a rotina dele, né? Essas reuniões às quintas-feiras, mas sempre que foi possível ele nos atendeu. Então, mais uma vez eu quero agradecer aqui a cordialidade, a colegialidade que todos aqui demonstraram nesse mandato e agradecer ao presidente pela condução sempre serena desses debates aqui que às vezes foram acalorados, mas sempre de forma respeitosa. Obrigado aí, pessoal. Quero desejar aqui um feliz ano Natal, feliz ano novo. Eu gostaria de estar aí hoje, eu tinha programado de ir a São Paulo para participar do café da manhã lá do Tite, mas por questões de logística que eu não consegui me locomover, então fiz questão de estar aqui e pedir para o Geraldo me mandar o link para a gente poder ter essa conversa. Obrigado aí, um abençoado final de ano para todos vocês. Eu agradeço também pelas aulas que eu tive durante todo o mandato e pelos votos extremamente bem fundamentados nessa composição de Câmara, com certeza é diferenciada, a qualidade dos votos é realmente diferenciada. Estão todos de parabéns, independente de qual seja o sentido do voto, né? O importante é que está sempre muito bem fundamentado, com análise das provas de forma detalhada. A doutora Sulamita esgota todos os, todos os detalhes possíveis. Enfim,
Só tenho a agradecer a todos. Bom, com isso, Bom, então, aproveitando que eu por gostaria favor, de aproveitar, doutor Marcos, se me permite, que ainda está em claro. público substituindo aqui, mas com certeza foi a Câmara que mais substituí. É meu primeiro biênio no TIT e vim com a admiração do Dr. Ramon, que trabalhamos aqui junto e que sempre me apoiou, falou, vamos lá, e sempre que tem a possibilidade de substituir, ele me chama, então eu agradeço, na verdade é uma honra substituir nessa Câmara. Aqui sempre admirei, aqui nas primeiras instâncias a gente acompanha a jurisprudência do tribunal, sempre admirei o voto dos senhores, e estar aqui participando da discussão é uma grande honra, um grande aprendizado. Tipo, eu queria aprender com a doutora Sulamita quanta jurisprudência que ela traz nos votos dela, depois, senhora. Em off, passa a dica. Doutor Luiz, doutor Marcos, sempre muito técnico, e a doutora Aline dispensa comentários aqui sobre profissionalismo, a capacidade técnica dos senhores. E o doutor Ramon, acho que eu ainda participei de uma turma, de uma sessão com o senhor, né, substituindo o doutor Marco, então foi uma grande honra. Meu muito obrigado mesmo. Então, agradecendo mais uma vez, né? E um especial agradecimento também ao Luiz Felipe e também o pessoal do apoio técnico, o Hélio e todo o pessoal do TIT, né? A Selma e todos, né? Então, com isso, eu estou declarando encerrada a última sessão desse mandato e peço ao Luiz Felipe, por favor, encerrar a gravação.